Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Nós continuamos aqui com o professor Diogo Exato. Olá, Diogo, novamente. obrigada por ter continuado conosco, né, e fazer mais um episódio. E agora a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a musculação e a corrida, mas a importância do trabalho conjunto do educador físico e do fisioterapeuta, que nós temos lá na Move a felicidade de trabalhar, né, com diferentes profissionais conversando de forma muito permeável, né, sobre todos os casos. Então, conta um pouquinho como é que é essa sua experiência de ter um fisioterapeuta junto para trabalhar nessa questão da musculação para corredores. Olha, Paty, é um trabalho muito assim, prazeroso, né? Porque o tempo todo lá na Move a gente senta junto, discute, até mesmo aquela conversa de corredor, né? Uhum. Dá sempre uma relembrada, um passa pelo outro e fala, vou atender agora o paciente. O que foi feito ali? A gente conversa um pouco, foi feito isso, melhorou aqui, você pode progredir ali. Então é muito importante porque o fisioterapeuta ele vai fazer a sua análise, né? Vai avaliar o paciente ali, o movimento, a região da articulação, né? A área acometida ali, a articulação acometida. Uhum. Feito tudo isso, fez o atendimento dele, vê como o paciente ficou e depois ele vem e faz um resumo. Olha, aconteceu isso, eu trabalhei desta forma e evoluiu para cá. Uhum. O que podemos fazer? Então a ideia é, a gente fala brincando, né, entre eu e os fisioterapeutas, que ali eles falam como fazer, como deve ser feito, e a gente o quanto, né, na questão de exercício, carga, movimento, amplitude. E isso ajuda muito na evolução dos pacientes, né? Sim. Porque o fisioterapeuta já fez o primeiro atendimento, já entendeu todo o processo, inflamação, e depois a gente vai começar bem tranquilinho, ele já nos orienta, né? Cuidado com a amplitude, vamos cuidado com a... Enfim, vou falar aqui de a extensão excessiva ou a flexão extensiva, ou enfim, dependendo da articulação, né? Sim. E é muito prazeroso porque você fala, nossa, eu estou num lugar onde de fato a gente conversa, troca informação. Sim. Porque já trabalhei em outros lugares e é aquilo, você fez o seu pedaço, obrigado, até a próxima, agora você vai com o professor. E eu ficava a ver navios, o que eu faço agora? Por onde eu começo? Porque não tinha essa comunicação, essa integração entre os profissionais. Essa integração e referência de tratamento, de evolução, né? E lá a gente conversa muito, então acho isso muito interessante. E aí, voltado para corredor, é muito interessante porque a gente pega o atleta, enfim, né? O praticante da corrida. Por exemplo, eu tive uma aluna que eu levei lá para a clínica, inclusive. Dividi o tratamento dela com o profissional lá, o fisioterapeuta Pedro. Ele analisava o movimento dela e falou assim, olha, está acontecendo isso aqui com o quadril. Eu falei, ok, né? Eu não tinha reparado, porque é outra visão. Sim. Né? Então, eu comecei a observar. Então, aí eu comecei a ter cuidado com a amplitude, com o volume, mas também essa paciente também treinava em outro lugar. Foi ali que começou um pouquinho, né? Porque ela treinava meio que por conta, sem ser nos dias que estava comigo, né? Uhum. E a gente tentava alertar. Enfim, foi caminhando aquele processo de recuperação, né? Que todo paciente deixa de ser paciente psicologicamente. Pô, esse tratamento não está dando certo. E fica impaciente. Fica impaciente, né? Falou, calma, as coisas vão evoluir. Até que a gente conseguiu ajustar tudo direitinho. Uhum. E hoje a pessoa que queria correr 5 km já está se inscrevendo para provas de 10. Entendi. É uma vitória. Sem dor. E assim, perfeito. Então, é muito importante ter esse contato com o profissional da fisioterapia por conta disso, né? Porque ele vai ajudar muito a trazer informações, tá? E aí, falando um pouquinho do corredor e da parceria com o fisioterapeuta. Muitos dos fisioterapeutas traz para nós informações importantes que o professor de educação física não está muito acostumado, que é, por exemplo, aquele atleta, aquele corredor, ele tem algumas particularidades anatômicas. Com essas particularidades anatômicas, isso faz com que o músculo tal ele seja mais exigido na corrida. Ou, por conta dessa particularidade, o músculo ele não é acionado na corrida na hora que ele pisa no chão. E aí vem bursite trocantérica, fratura por estresse, fascite plantar, dor na lombar,
né? Aí você fala, uau, é uma visão também que a gente não está acostumado, né? Porque às vezes a Que gente enriquece fala... o seu trabalho, né? Exato. Então, aí a gente é obrigado o quê? A se preparar melhor. Até falo para os meus colegas de trabalho, né? Os educadores físicos. A gente precisa ir mais a fundo da anatomia, da fisiologia articular, da biomecânica. Porque às vezes a biomecânica, eu tenho uma leve impressão, assim, às vezes eu vejo cursos, fala muito de alavancas, braço de alavanca, braço de resistência, aquelas coisas básicas da biomecânica. Mas e a parte da cartilagem, da parte... Tem toda uma coisa a mais ali por trás, sabe, Paty? Então, e fui em busca dessas informações, né? De biomecânica, cinesiologia funcional, que é isso. Então, você entende que existem anatomia humana, né? Nós temos os fêmures, né? Então, se descobre que tem ângulos de inclinação da cabeça do fêmur diferente, as torções da cabeça do fêmur diferente, anatomia do ombro diferente, vértebras rodadas da coluna, os ossos do ilíaco rodados, né? Um rodado mais para anteversão, para retroversão. Isso faz a diferença no músculo no final, no movimento, né? Então você vai pensar quantos passos um corredor dá durante uma prova de 5, 10, 15, 20, 50 quilômetros. É incontável, vamos pensar assim, né? Aí você fala, e o músculo trabalhando ou deixando de trabalhar naquela particularidade anatômica. Então, às vezes, a pessoa também tem a história do volume, intensidade, né? O impacto ali da corrida, mas também tem essa parte anatômica. Será que até onde eu consigo ajudá-lo com mais informações para tentar tirá-lo dessa dor ou dessa sobrecarga aumentada, né? Entendi. E aí é muito interessante essa visão do fisioterapeuta, porque um complementa o trabalho do outro, ele orienta, né? Ele faz até, acho que uma transição da reabilitação para o treinamento, para a volta ao treinamento. Exato. Então, eu acho que aí na Move a gente tem essa felicidade, né? De ter o educador físico e o fisioterapeuta e o médico juntos. Exato. Né? Além do nutricionista, além do psicólogo, além de outros, toda, né? Da equipe toda que lá está. Mas isso a gente vê em poucos lugares, né? E o paciente ganha muito com isso, porque quando você tem essas visões que se complementam em torno do mesmo caso, é como se cada pedacinho da verdade fosse surgindo, né? A partir do relato de diferentes visões do paciente. Então, ele só se beneficia. Perfeito. Né? E a gente consegue ter um atendimento de excelência. Total. De fato. Sim, né? sim. E agora, assim, tirando esse contexto nosso da Move, que é muito feliz, mas pensando nos colegas educadores físicos que estão lá nas academias, o que a gente poderia fazer para que eles se enriquecessem com essa convivência com outros profissionais, assim? Porque na academia não tem fisioterapeuta, né? Você não acha que aconselharia, por exemplo, os caras a interagirem mais com as pessoas que tomam conta dos seus alunos em outras áreas? Eu penso que, assim, deveríamos tentar ter mais contato, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente hoje que treina conosco lá na Move e ela vai tá treinando comigo um período porque ela vai passar a treinar no clube. E aí eu até comentei com ela, falei, bom, já que você vai ter um processo inicial da musculação, ela nunca tinha feito musculação na vida, então ela começou lá conosco, né? Montei alguns treinos para ela. E eu falei, caso queira, passo o meu contato para o profissional de lá do clube para a gente tentar trocar uma ideia, né? Para falar como é você aqui, as suas restrições. Assim como o fisioterapeuta. Então, a gente acaba nos limitando. Deixa que eu faço minha parte, né? E assim como os outros profissionais, tem muitos que falam, não, eu sou o personal, eu faço minha parte, o fisioterapeuta faz a parte dele. Não, ao contrário, tem que ser tudo junto, porque aí o fisioterapeuta recupera o tecido lesionado, né, inflamado, porque esse tecido não vai te gerar resposta, vai gerar dor. Então, ele recondiciona, né, o tecido para agora falar, bom, agora você está pronto para receber carga. Ô, professor, vamos conversar? Aí o professor, vai lá, cara, aceita a sugestão, vai aprender um pouquinho com ele também. E aí você está falando um pouco assim da gente perder um pouco do medo, do ego, né? Exato. Deixar um pouco o ego de lado e falar, vou interagir com o profissional, escutar o que ele tem para me dizer, porque isso só vai melhorar o meu trabalho. Parece né? que não vai interferir na minha área, não se trata disso. Não é inimigo, né? Não é concorrente, é parceiro, faz uma parceria. Então cria esse hábito de tentar falar, se aproximar do fisioterapeuta, até mesmo do médico. Do médico, né? Porque às vezes até o paciente vem mesmo com uma solicitação do médico, olha, ele tem isso,
não pode fazer aquilo, ou ele tem isso, precisa fazer aquilo, né? Exato. E aí o professor de educação física vai desenvolver Ele que o vai seu estar na trabalho, linha de batalha ali, né? Para o dia a dia, né? Exato. Então, acho que é muito importante e muito válido o professor de educação física buscar mais opiniões também do fisioterapeuta, perguntar o porquê. Pergunta, porque não tem problema, não tenha medo. Olha, por que eu preciso fazer isso? E sempre na disposição de aprender com isso, né? Não Exato. de afronta ou de confrontar Exato. o conhecimento Nossa, do lá na outro. clínica, direto Pelo contrário. nos momentos do café, eu converso com os fisioterapeutas, tiro as minhas dúvidas. Pô, se eu tentar fazer isso, será que é interessante? Sim. E muitos deles me dão uma visão assim, nossa, que eu falo, caramba, não tinha pensado por isso. Do mesmo jeito que eles também devem aprender muito com você na questão do treinamento, porque o treinamento, ele sai da área do fisioterapeuta. Perfeito. É uma coisa que ele não sabe conduzir, por isso Exato. Que tem vocês. Exato. Né? Então, eu acho que é essa forma de interagir aí, que essa parceria com eles, né? Não só lá na Move, mas tentar criar fora, né? Eu já tenho ali os colegas fisioterapeutas que também me ajudam muito com isso. Às vezes eu ligo para alguns e falo, pô, tô com uma paciente assim, como é que eu posso iniciar o procedimento? Né? Tem uma cervicalgia, tem uma lobalgia, porém tem uma lesão de quadril, como é que eu... Pô, tenta fazer por aqui, por aí, é muito legal. Por isso que a gente está falando aqui de dois profissionais de extrema importância, que são os profissionais que estão no dia a dia com os pacientes, com os alunos. Perfeito. Porque quando o aluno, o paciente passa com o médico, ele vai passar uma vez a cada 2 meses, 6 meses. Com o nutricionista, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Ou seja, a gente vê a pessoa e demora um tempão para falar com ela de novo. Só que quando ela treina, quando ela vai fazer a fisioterapia, ela está pelo menos 2 vezes por semana com vocês. Ou seja, vocês estão lá no dia a dia com o paciente, colhendo muito mais informação e entendendo como é que ele está evoluindo. Então, é como se vocês fossem os olhos dos outros profissionais que veem o paciente de forma mais esporádica. Exato. Então, assim, quando existe a integração entre esses dois profissionais que são tão importantes e que estão lá na ponta, a gente ganha, porque a gente também recebe essa informação e esse feedback enorme e o mais interessante... de vocês. E além do paciente estar ganhando o cuidado de todos, né? E o mais prazeroso é, depois de passar esse período de tratamento, né, fisioterapeuta com professor de educação física, ter o retorno com o médico. E aí, a devolutiva dela é o seguinte: tirou o medicamento X, Y, Z, não preciso mais. Sim. Aí você fala, que legal, que bom. Sim. Sem dor. Então, ela volta. Então, você vai acompanhando o semblante do paciente, né? Na primeira semana, e aí, melhorou? Tá indo. Aí passa mais 2 semanas, e aí? Percebi uma melhora. Aí mais 2 semanas, nossa, agora tô percebendo que meu ombro... Então, você vai vendo, né? Consegue perceber a evolução dos pacientes por conta disso. Sim. Por quê? Porque o tempo todo a gente está ali também junto com o paciente, está melhorando. E aí eu vi que o paciente está meio ali, cabisbaixa. Já chego no físio e falo, olha, ela disse que melhorou, mas está meio assim, né? Vamos lá, vamos, percebe, né? O paciente está preocupado, vamos conversar um pouquinho mais com ela, tenta explicar o processo, um pouco mais lento, demorado. Sim. E ela já vem na outra sessão já, né? Ou depois de 2, 3 dias com a gente lá na clínica. Então ela já vem um pouco mais empolgada, né? Esperando já que vai ter mais um grãozinho de melhora. E é isso, a gente tem que ir aos poucos. E eu acho que também, assim, uma coisa que a gente tem que aprender com a área médica, porque os médicos fazem isso muito bem há muito tempo, é a gente criar grupos de discussão de caso com diferentes profissionais. Perfeito. Porque aí você dissemina esse conhecimento, você cria... Você pode até trabalhar numa academia e não tem nenhum outro profissional perto de si, né? Mas, de repente, você entra num grupo de estudos ou, de repente, você faz um curso e, a partir desse curso, você tem um grupo de WhatsApp com outros colegas de diferentes áreas que estão fazendo a disciplina com você. Você já tem uma oportunidade de discussão de caso, às vezes num grupo de WhatsApp. Perfeito. Feito de maneira ética, lógico, né? Preservando a identidade do paciente, como se deve. Mas agora, por exemplo, que a pandemia acabou, etc., a gente consegue fazer encontros presenciais, né? Uma vez por mês para discussão de caso. Isso seria muito enriquecedor para os profissionais de educação física que não estão numa clínica multidisciplinar, vamos dizer assim. É possível fazer isso. E aí a gente expande enormemente esse aprendizado, mas a área
melhora, a área evolui. Exato. Quando a gente troca conhecimento, todo mundo ganha. E lá na Move, por exemplo, eu tenho um grupo lá, né? Eu, um outro professor de educação física, que é o professor Joel, e o Pedro. Sim. Então, vira e mexe, o Pedro sempre dá uma levantada. E aí, pessoal, como tá os atendimentos? O Pedro já veio aqui, viu, pessoal? Já gravou 2 episódios com a gente muito legais sobre pé. O outro eu não me lembro, tá aí no playlist, mas ele fez um episódio aqui sobre problemas assim de lesões no pé que foi sensacional. Perfeito. Então, e vira e mexe, ele dá uma cutucada. Aí, pessoal, como estão os atendimentos? E a gente vai lá e fala, ó, paciente tal, tá melhorando assim, mas isso é muito feito legal. aquilo. Porque a gente também tem um prontuário, tem um programa nosso lá do agendamento que a gente evolui os pacientes, né? Para toda sessão a gente evolui. Então a gente consegue acessar todos os pacientes. Nem né? precisaria conversar tanto assim, porque tá tudo no prontuário, perfeito. mas a conversa muito mais a gente legal e enriquecedora. É muito mais legal, né? Bom, então nós estamos chegando ao fim do 2º episódio. Eu te agradeço muito, Diogo, pela oportunidade, pelo enriquecimento. Virá, com certeza, a gente vai combinar. Muito obrigada a vocês todos que nos assistem nas diferentes plataformas, Spotify, YouTube. Se vocês gostaram dos episódios, por favor, curtam, compartilhem, comentem para as plataformas entenderem que esse é um conteúdo relevante e a gente poder crescer e atingir mais pessoas. Agradeço enormemente a Move, né, pela confiança no projeto e até o próximo episódio.